E no reino de Deus não existe aposentadoria. Até a última gota de vida que você tiver, você vai depender da graça e da misericórdia de Deus. Então, o que você faz? Esse é o treinamento. Eu dependo de Deus, não do meu braço, não de ter problema ou não ter problema. Amém? É lógico que ninguém quer ficar lidando com problema atrás de problema. Amém? E Deus vai nos dar graça. Deus não vai nos dar situações além da nossa capacidade de lidar. Mas a ideia de que esse mundo vai ficar bom sem Deus e que você vai conseguir navegar sem Deus, essa ideia é fora do normal. Amém? Quem ensinou isso, ó Gálatas? Amém? A dizer que você vai viver num mundo perverso, mau, pecador, corrupto e vai ter uma vida boa. Amém? Quem disse isso? Amém? Vida só há em Cristo. E o que o mundo tenta fazer é redefinir certos aspectos. Onde você, por exemplo, cria uma imagem na tua vida e diz assim, quando você está de férias, consegui uma folga, e aí consegui emprestado uma casa na beira da praia, com os pés para cima, aquele solzinho bom, bebendo uma guaraná. Isso é que é vida. Vida só tem em Jesus. Isso não é vida. Isso é... Amém. E esse é o nosso problema. Nós estamos definindo vida. Nós estamos definindo um monte de coisa fora de Deus. Só existe vida em Deus. Amém. Por isso que nós corremos atrás de coisas desse mundo, que eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Todas as demais coisas vão vir. O que você não pode é atribuir a essas coisas humanas e materiais. Agora eu tenho paz. Agora eu estou, amém, em harmonia. Isso é que é vida. Da onde? Amém. Quando Deus diz, a vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Aí nós estamos nessa dúvida. Nós vamos ter que provar para Deus, dizer assim, Deus, isso é que é vida. Deus diz, não, a vida está no Filho. Amém. Você pode estar no meio do caos. Se você tem vida, independentemente do que está acontecendo ao teu redor. E essa é a razão, porque nós brigamos, nós lutamos, nós fazemos guerra, e nós brigamos, e nós invejamos, e nós somos ciumentos, nós trabalhamos 3 horas, nós fazemos tudo, amém, e brigamos, esfaqueamos se for necessário, para a gente ter algo e dizer assim, isso agora é que é vida, e você vai chegar à conclusão que isso não é vida. Nada tendes, porque não pedis. Então, o que acontece? Ter acesso a essas coisas desse mundo é um problema? Não, não é um problema. O problema é as nossas definições, que a gente acha que ter acesso a isso, aí nós vamos descansar, aí nós vamos ter paz. Se eu puder tirar umas férias de 1 mês, ficar a perna para cima e não fazer nada, aí eu vou descansar. Não, você não vai descansar. Descanso em Cristo. Pastor, se eu tivesse isso assim, aí sim seria uma bênção, seria uma alegria para mim. A alegria só tem em Cristo. Paz só tem em Cristo. Vida só tem em Cristo. Amor só em Cristo. Toda a boa dádiva, tudo que é bom, só nele. Só Ele. Amém. Nós estamos buscando muita coisa em muitos lugares, quando Ele nos ofereceu. Amém. Algo. Eu queria, nessa manhã, de novo, iniciar, de novo, trazer essa ideia de que o mundo está ficando cada vez mais confuso pelas definições e pelas imagens, pelas coisas, e nós estamos perdendo o senso do certo e do errado. Amém. E a instrução para nós continua sendo desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, das pressões, dos chamariz, das insinuações, das seduções, das tentações, das sugestões do inimigo e do príncipe desse mundo e desse mundo. Corramos a nossa jornada nessa terra, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nele tudo subsiste. Essa é a nossa vida.
Jesus é a nossa vida, Ele é tudo. Jesus Cristo é tudo para nós. E não é uma frase bonita para botar num cântico. Jesus Cristo é tudo. Quem tem o Filho tem tudo. Amém? Então, uma pequena palavra de introdução para nós. Eu queria voltar a lembrar os irmãos. Quando Deus se apresenta para o povo de Israel, Ele diz: o Senhor, teu Deus, é o único Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Só a Ele adorarás. E aí você vê a história das Escrituras, Deus falando, porque vocês têm ídolos, são ídolos feitos pelas mãos humanas, são ídolos, outros deuses, ídolos. E aí você vê no Egito, Deus diz assim, eu vou julgar os deuses do Egito. O Deus lua, o Deus isso, o Deus aquilo outro. Os deuses. O que nós estamos vendo? E eu queria, de novo, são coisas importantes para você ajustar na tua lógica, na tua fundamentação da nossa fé. O que é extremamente importante nos dias confusos que nós vivemos. Só existe um Deus. E quando alguém diz, só existe algum Deus, nós dizemos, amém, pastor, só existe um Deus. Não, significa que não existe nenhum outro Deus. A gente trabalha com a ideia, lá no fundo do nosso engano, que existe competição. Deus é o melhor, mas existe outro Deus. Não existe outros deuses. Amém? Por alguma razão, alguém conseguiu entrar na nossa lógica de ação, achando que tem outros tipos de deuses. Não existe outro Deus. Ele é o Criador do céu e da terra, o único eu sou. Amém? Por que é importante isso? Porque não existe. Então, pastor, o que é que nós estamos brigando com tudo isso? São tudo ídolos, imagens, ideias que você cria inspirado pelas trevas para se opor a Deus. Só isso. O resto, porque não é Deus, Ele não tem poder, eles não são... Meu irmão, não existe uma categoria dos deuses do céu. O Deus é o melhor, e Ele está em competição com outros deuses. Só existe um Deus, o único Deus verdadeiro. Não existe Deus. Amém. A simples ideia, a noção de que existem vários deuses, de que quando você ouve que Deus é o único Deus, significa que existem outros deuses. Não, Ele é o único e verdadeiro. Só existe Deus. Pensa comigo. Quando você não aceita o único Deus, a única coisa que você está fazendo é rejeitando a Deus. Só existe uma opção quando existe só um Deus. Ou você aceita ou você rejeita. Não, pastor, eu sigo essa linha. Só existe um Deus, a Ele adorarás, a Ele darás culto, Ele é o único. Não existe outro Deus. Sim, mas eu sigo esse Deus. Não existe outro Deus. Tá, mas esse mundo de Deus que tem aí, que as religiões da terra, é só coisa da mente humana, criadas. E esse é o teu Deus, esse é o homem que você cria, inventa como Deus, inspirado pelas trevas. E por trás de todos os ídolos tem a inspiração dos demônios e tudo mais, que fazem sinais para engano. Porque só existe um Deus. E o ser humano tem essa ideia, não, meu Deus faz isso, meu Deus faz isso, só existe um Deus. Que Deus é esse? Ou você está do lado de Deus, ou você está em qualquer outro lado que não é de Deus. Então, o conceito de único Deus, ele é mais amplo do que nós podemos entender. Porque você precisa entender o seguinte, se você vai entrar nessa esfera de dizer que você acredita em Deus, só existe um. O resto tudo é feito por homens, inspirado pelas trevas. É isso que nós temos. Por isso que para Deus não faz sentido, vocês me rejeitaram. Amém. O que sobra para a humanidade? Amém. O que sobra para a humanidade, se você rejeita Deus? É o único Deus, sobra o ser humano na sua força. Então, por isso que para Deus não faz sentido você rejeitar Deus, porque daí sobra o quê? Não, o meu Deus é aquele, o Deus da... Não existe nenhum outro Deus.
Você está criando ídolos, que é a definição. Vocês pegam uma árvore, cortam ela, fazem um Deus e dizem, esses são os teus deuses. Você pega o ouro do Egito, chama, faz o bezerro, diz, esses são os teus deuses. Ou seja, o homem define e é inspirado pelo espírito do anticristo, o espírito antideus, o espírito que vem, que unge, que dá uma força com mágica, com magia e poder, os principados e potestades que ele ungem esses deuses que o homem criou, e aí você vê essa parceria, o homem e as trevas. Só existe Deus. Então Deus olha do céu e diz assim, vem cá pessoal, vocês não entenderam ainda, só existe um Deus. E Deus está se apresentando como o único Deus. Não existe competição entre Deus, as trevas, os deuses da lua, o Deus de Marte, o Deus dos A, dos B, dos C. Amém. E aí você vê todas as religiões do mundo, o Deus, o Deus tal, o Deus fulano. Não existe isso. Só existe um Deus. Amém? Não existe Deus mais alguma coisa, não existe Deus menos alguma coisa, não existe Deus além de Deus, não existe Deus além de ti. Não existe Deus. Não existe meio do caminho. Ou você aceita Deus, ou você não aceita Deus. Essa é a razão porque ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. A Ele adorarás com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Se Ele é Deus, serve a Deus. Mas que outra coisa você vai fazer? Você rejeita Deus e serve a você mesmo. Você não pode ter Ele e mais alguma coisa. E o dinheiro e outra coisa. Não tem. Porque não existe outro Deus. A única coisa que você faz é um atalho, uma enganação do inimigo para você não se render a esse único Deus. É só isso que tem. Amém. Falsos deuses, falsas, tudo. Amém. É uma enganação só. Trazendo cativo todo pensamento e obediência ao conhecimento de Cristo. É isso que nós fazemos, nós estamos sendo renovados. Essa é a razão que é importante o que acontece dentro dessa cacholinha aqui. Só existe Deus, renova a tua vida, só existe Deus, só existe um Deus. Existe um Deus. E essa é a definição. Eu sou. Eu sou. O que sou? É isso. Quando você entende certas realidades de quem Deus é, você começa a perceber. Só existe uma opção de vida. Tudo na mesa. Amém. Se só existe Ele, eu quero Ele. Amém. Qual é a outra opção? Eu vou guardar as fichas para onde? Para quem? Para ver se surge algum outro Deus? Mas por que eu vou confiar no homem, no braço do homem? Amém. Nas trevas? Essa é a razão que para Deus não faz sentido. Põe tudo na mesa. Amém. Toda, entrega a tua vida, entrega o teu caminho a esse único Deus. Que, por definição, é puro amor, que deu prova ao ponto de o Filho dele ter morrido por nós. Então, nós temos provas e mais provas de que Ele é único, que Ele é Deus, Criador, poderoso, e é puro amor e bondade, e misericórdia e grandeza. Amém? Então, qual é a opção que sobra? Quando você rejeita Deus, o que sobra? Não existe outro caminho. Amém? Não, eu estou seguindo o meu caminho, eu estou seguindo o caminho mais moderado, mas não existe. Todos os demais terrenos e solos são areia movediça. Não leva a lugar nenhum. Quem disse para ti que existe outra opção? Esse é o ponto. Quem nos enrolou dizendo que existe outra opção que não viver uma vida totalmente consagrada para Deus? Esse é o tamanho do engano e do espírito desse mundo e como o mundo está operando. Amém. Ele vai levando, enganando, enganando e sendo enganado, enganando, pai da mentira, enrolando, com essa ideia. Amém. Então, eu tenho a minha
Interpretação de Deus. Você pode ter a interpretação de Deus que cada um quiser ter, mas só tem um Deus. É bom que a tua interpretação seja certa. Amém? Amém? E se você vai deixar a tua vida na mão da tua interpretação, amém, não faz. Amém, é um risco enorme. Porque daí o que vai acontecer? Nós temos várias interpretações, 6 bilhões de interpretações. Essa é a razão porque ninguém se entende. E, meu irmão, não é que ninguém se entende na Palestina, em Israel, no Oriente Médio, ninguém se entende na China, ninguém se entende no Japão, ninguém se entende na Europa, ninguém se entende na Alemanha, ninguém se entende em Porto Alegre, ninguém se entende em Cachoeirinha, ninguém se entende no Senado, ninguém se entende em lugar nenhum, ninguém se entende em lugar nenhum, em família, ninguém se entende, amém? É briga, divisão e briga, e cada um por si, quem é o maior ganha, amém? Por quê? Porque todo mundo faz o que acha certo. Essa é a prova que não funciona, só existe um Deus. Vai a Deus. Amém. Vai a Deus. Existe briga e divisão na igreja, existe divisão nas famílias, existe divisão nos casamentos, existe divisão em tudo. Esse é o conceito que Jesus entra em cena e diz assim: Deus, o Pai, revela-te ao Deus único e verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste, que eles sejam um. Porque só existe um Deus, se você acerta o caminho, só existe unidade. A unidade está em Cristo Jesus, por isso a ceia é central. Amém. Não, nós vamos promover a unidade da nossa família ao redor de uma pizza. Ok, tenta, amém? Ao redor da mesa do Senhor existe união, unidade, comunhão. O resto é divisão e divisão e divisão e divisão. E, meus irmãos, eu falo por isso, porque essa é a razão das guerras que nós estamos vivendo. Guerras e mais guerras, e rumores de guerras, e haverão guerras e guerras e mais guerras. Esse é o tempo do fim. Por quê? Porque você resiste e rejeita o único que pode trazer paz no mundo. Amém? Então, essa ideia de que existe um só Deus é a solução para todos os conflitos da humanidade. Os governos não sabem o que é. E todo mundo fazendo acordo, por baixo do acordo daqui, tu me livra daqui, eu coloco aqui, eu faço aqui, eu cubro ali, acordo, e o tapete e o cobertor curto, amém? Tu puxa um acordo daqui, tu leva de lá, daí acontece aqui. Não existe, está faltando cobertor, está faltando recurso, está faltando tudo para resolver os problemas da humanidade. E as pessoas estão ansiosas, estressadas. O conflito. O que é a ausência de Cristo? É a presença de estresse, ansiedade, preocupação, amém, cansaço, medo e tudo mais. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Ao pé da cruz, no altar, existe descanso. Amém? Então, por mais difícil que seja, eu queria tentar colocar no contexto que nós estamos vendo no nosso mundo e no nosso país. É divisão, guerra, problema, cobiça, inveja, ciúmes e tal mais. E aí Deus diz assim: Jesus Cristo é o único que pode trazer ordem. Vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então você quer trazer solução no conflito no Oriente Médio? Cristo é a resposta. Para árabe, judeu, grego, branco, pobre, rico, pardo, amém, asiático, americano, milionário, trilionário, o que for. Cristo é a única resposta. Tira Cristo da jogada, você vai o máximo que você pode. Você monta o quebra-cabeça, você acha que chegou lá, está faltando 3 peças e uma coisa não... começa tudo de novo. Amém. Porque Cristo é a pedra fundamental.
é, de uma certa forma, bizarro e chocante a ideia que nós temos de que existe um outro Deus. Ah, pastor, eu não acredito que existe outro Deus. Ah, nós não acreditamos. Mas a prática mostra da nossa vida que nós acreditamos que existem outras opções e outros deuses. Tal é o engano. E meus irmãos, a palavra de Deus, é clara, é uma das coisas, o tempo do fim é um tempo de grande engano. Engano, engano, engano. E qual é o engano? É você achar que está certo e está errado. Esse é o grande engano. Amém. Amém. Então o inimigo conseguiu montar um plano usando a fraqueza do ser humano e a soberba do coração do homem, de independência de Deus, e inspirado pelas trevas, para chegar à conclusão: todo mundo tem o seu Deus, todos os caminhos levam a Roma, todo mundo, o meu Deus, o meu Jesus, a minha ideia, a minha igreja prega isso, a minha igreja prega aquilo, a minha religião prega isso, todo mundo, a minha família acredita nisso, eu tenho tradições familiares, eu sou assim, todo mundo, meu irmão, todo mundo pode fazer o que quiser, mas nada disso nega o fato que só tem um Deus. E é bom que o que tua família faz seja igual ao que Deus é, porque senão você está longe de Deus. Amém. Não importa o que nós achamos, só existe um Deus, e esse é o lado que você vai dizer: não, o meu Deus é o verdadeiro. Ok? Mas todo mundo clama que o seu Deus é o verdadeiro. Amém. Quem é o Deus? E aí é o que Deus entra em cena em Jesus e diz assim: vocês quem dizem que eu sou? E Deus abre o coração e diz: tu és o Cristo. Então ouçam a Ele, sigam a Ele. Se Ele é o Cristo, se Ele é o único Deus, sigam a Ele. Então existe um Deus verdadeiro e não é o nosso Deus que nós criamos. Não é o Deus da nossa família, Deus não é americano, Deus não é brasileiro, Deus não é preto, não é branco, Deus não é asiático, Deus não é dos anos... Deus é Deus, amém? E nós nos rendemos, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, todos têm que se alinhar a Ele. Amém? Por que isso é importante? Eu queria, é uma introdução. Por que isso é importante? Eu queria ir no meu assunto nessa manhã. Porque se só existe um Deus, e esse Deus é amor, só existe uma definição de amor, a que Deus estabelece. Se esse Deus é a vida, só existe uma definição de vida. E aí, meus irmãos, só existe uma definição de vida, só existe uma definição de paz, só existe uma definição de alegria, só existe uma definição de bom. Ao ponto de Jesus chegar e o jovem rico, que achava que era bom e estava na boa, né? Ele diz assim: bom mestre, né? Nós somos iguais, eu tenho experimentado a bondade. Eu falei assim: como assim? Bom só existe um. É o bom teu ou o bom dele que tu está falando? Amém? E Jesus logo confronta: o teu bom não é o meu bom. Ele já disse: a tua ideia de bom não é a ideia de bom de Deus. A tua ideia de vida não é a ideia de vida de Deus. A tua ideia de amor não é a ideia de amor. A tua ideia de alegria não é a ideia de Deus. E a tua ideia de paz não é a ideia de Deus. Nós devemos renovar a nossa mente para entender o que é amor, o que é vida, o que é alegria, o que é paz. Porque Deus diz: a alegria do Senhor é a nossa força nessa hora. Eu vou dar paz que o mundo não sabe e não conhece. Uma paz que excede o entendimento, vai tomar o coração de vocês. Vocês vão ser capazes de andar na minha paz e liberar a minha paz. Mas é a minha paz. Não é a paz de vocês. Então, qual é a consequência você extrapola dessa definição que só existe um Deus, só existe uma definição. O que Deus é o que define todas as coisas.
Por quê? Porque nós estamos correndo atrás da alegria que não é a alegria que Deus quer dar, é a alegria desse mundo. Nós estamos sendo enganados e correndo atrás de uma paz que o mundo não é capaz de dar. Nós estamos indo atrás de uma vida que o mundo não é capaz de dar. Só Deus é capaz de dar. Essa é a razão porque nós nos esforçamos, trabalhamos, ralando e operamos nessa nossa lógica e nossa força, porque nós queremos alcançar paz, vida, uma vida boa, de alegria. Nós queremos ter alegria, eu quero ter um pouco de sossego, eu quero ter alegria, eu quero ter paz, eu quero ter união, eu quero ter... Está nele só. Cristo é a resposta para tudo isso. E nós estamos indo atrás de algo, amém. E é como eu disse para os irmãos, nós entregamos os nossos pecados para Ele e agora nós vivemos. E nós dizemos assim, agora está tudo resolvido. Não, aqui começa a nossa jornada. Tudo de bom e do melhor, todas as definições, tudo que por Deus nos foi dado gratuitamente em Cristo Jesus, agora começa a operar quando você anda debaixo do senhorio de Cristo, do único Deus verdadeiro. A Ele adorarás, a Ele servirás. Aí você vai experimentar a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira vida, a verdadeiro amor, verdadeira bondade, misericórdia, grandeza. Amém? Nem olhos viram o que Deus é capaz de fazer. Amém? O risco de nós não entendermos que só existe um Deus é nós acharmos que existe outro tipo de bom, vida, bondade, paz, e que você consegue paz fazendo outras coisas também. Quando Jesus Cristo está presente, paz. Amém? Aquele que consegue dormir no meio da tempestade, ele diz, paz. Amém? Quando nós falamos paz, nós estamos liberando para esse mundo a minha paz, a paz que eu entendo que é a paz. Meu irmão, você precisa de um pouco de alegria na tua vida. A tua definição de alegria? Amém. Nós precisamos ter um encontro, amém, verdadeiro, com o príncipe da paz. Com o caminho, com a verdade, com a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a paz, eu sou a alegria. Tem um cântico que nós ouvimos, e é uma orquestra, uma música, que diz assim, Jesus é a alegria dos homens. Amém? Jesus Cristo é a única fonte de alegria na nossa vida. Amém? Amém? Então vamos para a gente ir indo onde eu quero ir. Lucas, capítulo 1. E aí eu quero ver se eu vou aterrissando. Então, junto com a criação de novos deuses ou de ídolos na nossa vida, nós criamos atributos novos. Nós redefinimos amor, redefinimos alegria, redefinimos o que é paz, redefinimos o que é satisfação, redefinimos o que é prosperidade, redefinimos tudo. Amém. Esse é o estrago do que acontece quando nós não adoramos o único Deus. Nós criamos Deus e tudo o que vem junto. Jesus veio na terra para revelar o coração de Deus. Essa é a importância dessa mensagem que nós temos falado, que o espírito anticristo, ele não enxerga, ele não consegue colocar a mão e ele rejeita Cristo vindo em carne, há 2000 anos atrás, andando entre nós, onde nós tocamos, porque ele é a definição de quem Deus é. Jesus Cristo é a definição de todas as coisas. Você tem que olhar para ele. E se você rejeita ele, você cria novos deuses. É isso que nós vemos, espírito anticristo, espírito antissemita, todo o espírito contrário. Mas a prova de que você tem Deus e que Deus anda contigo e você achou misericórdia, o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Então você está sendo renovado, meus irmãos, essa é a ideia. Você tem que repensar tudo. Você não só entregou os teus pecados,
Jesus Cristo não é só o teu Salvador, Ele é Senhor da tua vida e Ele veio te trazer vida e vida em abundância. Para isso você precisa deixar de lado as ideias que você tem de vida, a ideia que você tem de alegria, a ideia de que você tem de paz, de uma vida boa, a ideia que nós temos. Ele veio redefinir, Ele veio revelar o coração de Deus para nós. Tudo o mais é fake. Amém? Agora, os brasileiros já sabem o que significa fake, né? Porque agora inventaram o negócio do fake news, então todo mundo já sabe o que é fake. Não dá para usar fake no púlpito. Tudo é fake. Alegria fake. Paz fake. Vida fake. Olha como ele é bom. Bom fake. Amém. Bom só existe um. Então, o que nós oramos nessa manhã? Que o teu reino venha. O teu governo, que é um reino de paz, de justiça e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus, quando você se submete ao governo e ao senhorio de Cristo, você vai descobrir o que é alegria, você vai descobrir o que é justiça. Pastor, isso aí não é justo o que está acontecendo. Isso é fake justiça. Quer justiça, convida o Rei da Glória, o reto juiz, o Senhor dos Senhores, que enxerga princípio, meio e fim e diz, isso é justo. Isso é certo e isso é errado. O teu reino significa o teu governo, não mais eu vivo, Cristo vive. Eu vivo pela fé no governo, na vida, na morte e na vida e na ressurreição de Cristo. E sob o governo dele eu vou aprender o que é justiça, o que é paz, o que é alegria, o que é vida. Teu reino vem. Então, quando nós oramos, manifesta nesse dia o teu governo. Nós estamos dizendo, Senhor, Ele vai manifestar coisas que não são iguais ao que você está orando. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando nós estamos pensando ou avaliando. Ou seja, a nossa mente não redimida e não transformada bloqueia o bom de Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus, a justiça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, os presentes de Deus. E nós criamos um monte de tropeços e bloqueios para dizer assim, não, Deus não faz isso, Deus não pode, isso é demais. Te rende a Deus. Amém? Para mim, pastor, isso aí não é justo. Concordo, para ti. Importa é o que Deus pensa. Pastor, para mim isso é extravagância. Para ti pode ser, para Deus isso aí é... Amém. Nós temos conceitos do que é bom, do que é limite, do que pode, do que é aceitável alguém ter acesso ou não. Amém. Deixa Deus ser Deus e mostrar a grandeza dEle, o amor dEle e a bondade. Eu é que sei que planos tenho a teu respeito. Amém. Quando nós oramos, livra-nos do mal, livra-nos de cair em tentação e de seguir outros caminhos, outros deuses. Livra-nos disso, Deus. Para onde nós iremos? Os discípulos disseram, tu tens as palavras, a instrução, a direção, o Espírito de Deus que dá vida, tu tens. Quanto mais nós andamos com Deus, mais nós andamos debaixo do senhorio de Cristo, mais nós vamos entender o que é bondade, o que é amor, o que é alegria, o que é paz. Mais nós vamos perceber que nós não fazemos ideia quão bom, quão real, com quanto Deus é e está disposto a fazer conosco. Mas é em andar com Ele que nós vamos experimentar. O que nós queremos, Senhor, me mostra tudo o que Tu vai fazer e eu quero decidir se eu quero andar contigo. Eu falei assim, é pela fé.
Só existe um Deus. Que outra opção nós temos nessa vida? Amém? E aí, nós vemos a definição bíblica é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Qualquer outra alegria, pastor, nós estamos cansados, nós queremos fazer um happy hour. Nós precisamos nos alegrar e dar um relax, porque nós temos uma vida muito puxada. Ok. E isso aí não é a alegria do Senhor que dá força para você viver. Amém. Tem algo que Cristo dá, que dá força para você viver. A alegria do Senhor é a nossa força. Então nós precisamos de força, nós precisamos de discernimento, nós precisamos de vida, nós precisamos de paz, nós precisamos de precisão de viver nessa hora. Quanto mais nós andamos com Deus, mais nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, ao único Deus verdadeiro, e amamos a Ele de todo o coração, mais nós vamos nos surpreender. O grande Deus que nós temos. E que não há nada impossível, não há nada. Você precisa de sabedoria? Peça. Amém. Peça a mim, fonte da sabedoria. Então eu queria falar nessa manhã, para a gente concluir, sobre alegria e paz. Amém. Lucas 1. Nós precisamos de alegria. E nós precisamos da paz de Deus. Amém? Lucas 1, versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem na casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando ela, o anjo onde ela estava disse: alegra-te. Alegra-te. Porque a primeira coisa que Deus pede de nós, ou provoca em nós, quando o anjo, algo de Deus aparece, a alegria é o resultado inicial que aparece quando você está na presença de Deus. Amém. Olha o que ele diz. Você encontrou graça, o Senhor está presente, o Senhor é contigo, te alegra. O resultado da alegria que vem de estar na presença de Deus e de estar lendo esse livro, e estar diante do Senhor e lendo esse livro. A alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Existe algo que acontece, meus irmãos, quando você está diante de Deus, na presença de Deus, e onde Ele fala com você, algo acontece no teu espírito. Não temas, Maria, achaste graça. Olha o que aconteceu. Ao ouvir essa palavra, algo aconteceu no interior, ela perturbou, algo no interior dela aconteceu. Meus irmãos, quando a palavra de Deus é pregada, do trono de Deus, algo acontece no nosso interior. E eu queria dizer para os irmãos que isso eu não vou definir, mas essa é a força de Deus, a alegria do Senhor. O Espírito dentro de você regozija e pula, puf. Quando você está na presença de Deus, a plenitude de alegria. Então, olha o que está acontecendo aqui. O Espírito Santo de Deus vai descer sobre a tua vida, vai te encher e fazer. Para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. É impressionante, meus irmãos, quando nós estamos para baixo, nós estamos cansados, sobrecarregados, quando Deus fala conosco. Meus irmãos, tem algo que parece que tudo se ajeita e você diz, tem solução.
tem esperança. É impressionante o que acontece quando você lê a Bíblia e dobra o teu joelho. Parece que vem um ímpeto de força, vem algo do interior, do nosso interior, e a Bíblia fala, é uma alegria indizível e cheia de glória que só vem quando Cristo entra em cena. Amém. Naqueles dias, versículo 39, eu quero dar ênfase nesse texto. Dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Maria agora carregando a Cristo. Fala. Quando essa saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. Olha o que a palavra de Deus faz, mesmo. Quando Cristo está em nós e a palavra do trono de Deus é anunciada e se ouve, algo estremece dentro de nós. E ela ficou possuída do Espírito pela voz que saiu da boca de Maria, tendo recebido o Espírito e Jesus aqui dentro. Olha o efeito no nosso físico, na nossa vida. E exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres. Celebrou, bendito és tu, amém. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Logo que ouviu a saudação do trono, da mensagem de salvação, Cristo entre nós, existe solução, não existe nada mais possível. Jesus Cristo morreu e boas novas, de grande alegria. E quando eu ouvi a manifestação dessa palavra pelo Espírito Santo de Deus, alinhado com a palavra de Deus, algo aconteceu no meu interior, estremeceu de alegria. E a palavra de Deus descreve como a alegria, me estremeceu de justamente. Quando a palavra de Deus é pregada, meus irmãos, ela nos sustenta, ela nos dá alegria, restauração, até que a promessa se cumpre, a esperança volta, amém? Você reacende essa chama, algo acontece em nós, quando nós ouvimos a voz do trono. Por curioso que seja, amém? Coincidência ou não, o sábado passado, do ataque que Israel sofreu, era festival, festa dos tabernáculos. O último dia é o dia onde se celebra a alegria da lei, a alegria da tua palavra, a alegria de ouvir a palavra de Deus e como eles abraçam esse livro. E celebro a alegria de poder ter acesso ao coração e à sabedoria de Deus. No último dia da festa, sábado passado. E João relata esse texto, que Jesus, no último dia da festa, disse, quem tem sede, quem tem fome, vem a mim, e do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Isso ele estava dizendo com respeito ao Espírito Santo que eles iam receber. Essa alegria. Quando o povo de Israel foi de volta para dentro da sua terra, Esdras e Neemias trouxeram a restauração para dentro dos muros. E aí eles chamaram os escribas, aqueles da lei, e começaram, subiram num púlpito de madeira. O povo todo se reuniu e eles começaram a ler a lei de Deus. Explicando para que todo mundo entendesse. Sabe o que aconteceu naquele momento? Algo aconteceu misto no coração deles. Arrependimento, transformação. E aí Deus diz assim, não, te alegra, porque Deus veio até vocês e Ele está repartindo a sua lei, a sua vida. Esse é um dia de alegria, nós vamos celebrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus Cristo é a alegria dos homens.